Nós estamos dando continuidade à nossa série que tem por nome Exercícios para a Alma, e hoje nós falaremos sobre a disciplina do serviço. Falaremos sobre servir com alegria e humildade. Sabemos que a igreja é o povo de Deus chamado para exercer no mundo em que está a misericórdia divina. Evangelização e ação concreta em favor do nosso próximo, em favor do nosso irmão, o serviço não estão em conflito, a evangelização e o serviço. Muito pelo contrário, eles se complementam. A Igreja Apostólica, ao mesmo tempo que levou o Evangelho às províncias do Império Romano, plantando igrejas, alargando fronteiras do reino de Deus, socorreu os pobres. Isso nós podemos ver em dois momentos da palavra de Deus. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 10, e também em 2 Coríntios, capítulo 8, dos versículos 1 até o 4. O serviço não é, de forma alguma, um substituto do Evangelho, mas a demonstração da sua eficácia. As boas obras, elas não são a causa da nossa salvação, mas o resultado da nossa salvação. Somos salvos pela graça, mediante a fé, para as boas obras. A igreja, que é alcançada por esta graça maravilhosa de Deus, demonstra ao mundo a misericórdia divina através desses atos concretos, cheios de amor e de bondade. Devemos, então, demonstrar esse amor prático aos membros da nossa família, àqueles que são domésticos da fé e até mesmo aos nossos inimigos. Nosso amor não deve ser apenas de palavras. Dar pão ao faminto, água ao sedento, roupa ao que necessita, visitar os enfermos, os impossibilitados, são demonstrações concretas do amor cristão. Mas não somente essas. É possível demonstrar o amor cristão em ações do nosso dia a dia, servindo com humildade e aperfeiçoando a disciplina do serviço no nosso dia a dia. Deste modo encontraremos as várias formas de servir com humildade, e mais do que qualquer outro meio, nós podemos, por meio da disciplina do serviço, alcançar a graça da humildade. A humildade, ela é produzida nas nossas vidas por meio dessa disciplina. A humildade, como todos nós sabemos, é uma daquelas virtudes que nunca são ganhas por buscá-las. Quanto mais nós a buscamos, mais distante ela fica. Pensar que a temos é uma prova segura de que nós não a possuímos. Portanto, muitos de nós supomos que nada podemos então fazer para ganhar essa disciplina, essa honrosa disciplina cristã, e assim acabamos nos acomodando. Mas existe algo sim que nós podemos fazer. Não é preciso atravessarmos a vida esperando que algum dia essa humildade caia sobre nós. De todas as disciplinas espirituais clássicas, a disciplina do serviço é a mais apropriada para levar ao crescimento da humildade. Serviço não é um rol de coisas que fazemos, embora nele nós descubramos coisas a fazer, mas ele é sim um modo de vida. Executar atos específicos de serviço não é o mesmo que viver na disciplina do serviço. Assim como no jogo de futebol há muitas regras, mas também há mais do que as regras, a habilidade inata daquele que joga, a disposição de se envolver naquele jogo. O serviço significa mais do que atos específicos de servir. Uma coisa é atuar como servo, outra coisa muito diferente é ser um servo constante. Mas para que o serviço seja serviço, é preciso que ele tome forma no mundo em que nós vivemos. E Bonhoeffer nos fala isso num trecho do seu livro que se chama A Vida em Comunhão. Será projetado, os irmãos podem acompanhar a leitura desse trecho comigo. Ele diz: o segundo serviço que se deveria prestar a outrem numa comunidade cristã é o de ajuda ativa.
Isso significa, inicialmente, simples assistência em questões insignificantes exteriores. Há uma multidão dessas coisas aonde quer que as pessoas vivam em comunidade. Ninguém é bom demais que não possa prestar serviço mais humilde. Quem se preocupa com a perda de tempo causada por esses pequenos e exteriores atos de ajuda, geralmente está tirando importância de sua própria carreira com muita solenidade. Aqui me vem à memória um exemplo, algo que eu vivenciei e que me fez pensar sobre isso, sobre como nós podemos ajudar com simples atos no nosso dia a dia, sendo humilde. Eu me lembro que na época que eu estava na faculdade, trabalhava, uma amiga que não era daqui de São Paulo me pediu para que eu a acompanhasse num sábado em algumas tarefas que ela tinha para fazer, e sábado acabava sendo o último dia que tinha para fazer tudo. As coisas da faculdade, as coisas de casa e tudo mais que aparecesse. E eu pensei de primeiro momento em dizer não para ela, mas ela não tinha uma outra pessoa para recorrer. Ela tinha acabado de chegar a São Paulo, não conhecia muitas pessoas, e isso também iria prejudicá-la, porque ela precisava resolver aquelas questões. Eu acabei indo, não fui muito feliz, confesso, porque eu queria terminar as minhas coisas, e nós fomos, resolvemos tudo muito rápido, porque eu conhecia os locais que ela deveria ir, e no período da manhã eu já estava de volta na minha casa. E à tarde eu consegui fazer tudo aquilo que eu precisava fazer. Ou seja, se eu não tivesse feito, isso não seria um ato de humildade que eu estaria exercendo em favor do próximo. Há uma coisa simples que aparece no nosso dia a dia, que nós temos como fazer, mas muitas vezes nós relutamos porque colocamos as nossas prioridades em primeiro lugar, porque não nos colocamos no lugar do próximo. O Ministério das Pequenas Coisas é um serviço diário. Tarefas grandes demandam grande sacrifício por um momento, só por um momento. As coisas pequenas demandam um sacrifício constante. E o que são estas coisas pequenas? Como que no meu dia a dia eu posso servir, eu posso ajudar o meu próximo? Saiba que há vários tipos de serviços. Há aqueles que foram citados no início do sermão: oferecer alimento àquele que está com fome, vestir aquele que necessita de roupa, visitar um enfermo, aquele que está impossibilitado. Mas aqui eu vou citar 3 outros tipos de serviços que nós podemos executar no nosso dia a dia. Eu vou começar pelo serviço de ouvir. O primeiro serviço que se presta a outros na comunidade consiste em ouvi-los. Assim como amar a Deus começa com ouvir a sua palavra, assim o começo do amor aos irmãos está no aprender a ouvi-los. Necessitamos com urgência da ajuda que pode resultar do ouvir uns aos outros. Não precisamos ser psicanalistas experientes, formados para ser ouvintes preparados. As exigências mais importantes para que possamos ouvir uns aos outros são compaixão e paciência. Necessitamos ter compaixão e paciência para podermos ouvir o nosso próximo. Não temos de ter as respostas corretas para ouvir bem. Frequentemente, as respostas corretas constituem um obstáculo para servir, pois nós estamos muito mais ansiosos por dar a resposta do que para ouvir. Uma impaciente meia atenção oferecida naquele momento acaba sendo uma afronta àquela pessoa que quer falar, que quer desabafar. E isso nós vivenciamos, nós aprendemos nos atendimentos do Ministério Mãos à Obra. Os atendimentos que ocorrem durante a semana, as pessoas que nos procuram. Muitos vêm sim procurando o alimento, procurando por roupas, procurando por cobertores nesse período de frio, mas muitos também vêm somente para falar, para desabafar, para falar dos seus problemas, das suas angústias. Muitos chegam e não sabem a ajuda que querem pedir.
E quando começam a falar, nós entendemos que eles querem somente alguém para ouvir. E então nós entendemos que quando nós nos dispomos a ouvir o outro, nós acalmamos e disciplinamos a mente para ouvir não só o outro, mas também para ouvir o nosso Deus. O segundo serviço que quero falar é o serviço de levar as cargas uns dos outros. Será projetado o texto de Gálatas 6, versículo 2, que diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei do amor. O amor se cumpre com o máximo de perfeição quando levamos as mágoas, os sofrimentos uns dos outros, quando choramos com os que choram. Se houver interesse da nossa parte, aprenderemos a levar as tristezas dos outros. Digo aprenderemos porque essa também é uma disciplina a ser aprendida. Muitos de nós supomos com muita facilidade que tudo o que temos de fazer é decidir levar as cargas alheias e a partir daí se sobrecarregar ao ponto de também precisar de ajuda. Então, tentamos fazer isso por algum tempo e logo se vai embora a nossa alegria de viver e nos achamos sobrecarregados das tristezas alheias. Saiba que não é preciso ser assim. Não precisa ser um fardo. Podemos aprender a suportar as cargas alheias sem que elas nos destruam. Jesus, que levou as cargas do mundo inteiro, podia dizer: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podemos ajudar o outro com as suas cargas, erguendo as tristezas e dores que ele tem até os braços ternos do nosso Jesus. Ajude a pessoa desta maneira. Por muitas vezes, essa pessoa, ela não tem força para orar sozinha. A sua esperança está se acabando e você pode ajudá-la orando com ela. Mas isso demanda alguma prática, por isso, em vez de apressar-nos a levar as cargas do mundo inteiro, comecemos mais devagar, comecemos de forma humilde, comecemos em algum cantinho, com alguma pessoa, em algum lugar, e principalmente, aprendamos com Jesus. Jesus será o nosso mestre. O terceiro e último serviço que eu quero falar é o serviço do compartilhamento. Marcos, no capítulo 6, versículo 37, diz: dai-lhes de comer. Essa fala de Jesus diz respeito ao momento do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Dar, compartilhar. O que compartilhariam aqueles discípulos naquele momento? O pouco do que tinham naquele momento. Eram 5 pães e 2 peixes. Mas são justamente aqueles pães e aqueles peixes que saciam a fome daquela multidão. E são exatamente os discípulos confusos diante da incapacidade dos seus meios, da pobreza daquilo que podem colocar à disposição, que mandam as pessoas se acomodarem e distribuem, confiando primeiramente na palavra de Jesus, os pães e os peixes que saciam a multidão. Isso nos mostra que na igreja e também na sociedade que vivemos, uma palavra-chave da qual nós não podemos ter receio, nem nos esquecer, é solidariedade. Ou seja, saber colocar à disposição de Deus aquilo que temos, aquilo que somos. Ser solidário. Nós, dessa forma, entenderemos que é só assim, através da partilha, que a nossa vida então será fecunda, que ela dará frutos, muitos frutos. Ouvir, levar as cargas, partilhar, doar, são alguns exemplos de como servir de forma humilde no nosso dia a dia. Você pode pensar em outras formas que são ligadas ao seu dia a dia, à sua rotina. Se fizermos isto, o pouco que somos, se for compartilhado toda a riqueza que nós oferecermos, será tornada em amor, pois o amor do nosso Deus desce até a nossa pobreza,
para transformá-la em riqueza. Se depois de citados esses exemplos de como começar a servir, a sua dúvida agora é: a quem eu vou servir? Então ore. Ore pedindo a Deus a direção. Comece experimentando fazer uma oração. Comece o seu dia orando e dizendo: Senhor Jesus, eu quero servir. Me mostre hoje alguém a quem eu possa servir. Irmãos e irmãs, sabem que o serviço motivado pelo dever respira a morte. Mas o serviço que flui do nosso íntimo é vida, alegria e paz. O Cristo ressurreto convida-nos para este ministério, o ministério maravilhoso do serviço. Eu quero falar agora sobre o serviço relacionado com a felicidade. Pode passar pela cabeça de algumas pessoas que servir ao próximo pode não estar relacionado com a felicidade, mas nós veremos que isso não é verdade. Há muito tempo atrás, na Alemanha, lia-se em cartazes de uma determinada propaganda o que é felicidade. Essa propaganda depois foi circulando pela internet, e depois foi vista em vários outros países. E ela perguntava: o que é felicidade? Essa era uma campanha da igreja evangélica que queria fazer com que as pessoas refletissem, pensassem sobre a felicidade. Havia cartazes por toda parte, nas estações, nas bancas de jornais, nos hospitais, em todos os locais. E para facilitar a reflexão sobre a pergunta, havia também algumas respostas elencadas ali. Uma das respostas era: felicidade é ter um aumento de salário. A segunda resposta era: felicidade é comer aquele bolo com café junto da família. A terceira resposta é: felicidade é ter saúde. E a última resposta: felicidade é ganhar uma passagem para a Copa do Mundo. Com essa propaganda, muitas pessoas foram levadas a pensar, a refletir sobre a felicidade. A felicidade a que se refere essas respostas sugeridas faz com que pensemos em mais uma pergunta: o que faz com que a vida seja realmente feliz? Seria hipocrisia se disséssemos que nunca pensamos que uma dessas coisas pudesse nos fazer feliz. Afinal, quem nunca ficaria feliz com um aumento de salário? Um aumento de salário expressa, além de muitas outras coisas, o reconhecimento pelo trabalho que você prestou por um determinado período. E com esse bolo com café, junto de pessoas queridas, junto da família, ele não só transmite o amor, mas também é uma grande felicidade nos sentirmos fazendo parte de um grupo, de uma família com quem nós podemos passar momentos deliciosos como esse. E a saúde? Saúde também é felicidade, com certeza. Acho que ela poderia ser até colocada em primeiro lugar ali. E quem não concorda com isso, nunca experimentou uma dor ou nunca teve algum problema de saúde. O último item mencionado no cartaz como resposta para a felicidade foi uma passagem para a Copa do Mundo. Com certeza não é o maior símbolo de felicidade para todos, mas representa todas as outras respostas que poderiam estar relacionadas ao lazer. E lazer traz felicidade, traz prazer, traz alegria. Todos podemos concordar que essas são experiências que tornam, sim, a vida muito mais especial. Mas ainda podemos perguntar: é preciso mais do que isso para ser feliz? E aí, isso me faz lembrar de uma brincadeira de criança, uma brincadeira antiga. Eu não vejo mais as crianças brincando disso hoje em dia, não sei também quem já brincou, mas eu a conheço pelo nome de Eu Vejo Algo que Você Não Vê. Como que funciona? Tem um grupo de crianças, uma das crianças escolhe um objeto ou algo que está no ambiente que é difícil de ser notado. E ela tem que ir descrevendo isso aos poucos,
até que as demais crianças descubram do que ela está falando. Por exemplo, o grupo de criança pode estar no local aberto e a criança diz: eu vejo uma coisa que você não vê e é vermelha. Essa é a primeira dica que ela dá. Se as demais crianças não descobrem o que é, ela vai oferecendo outras dicas. Eu vejo uma coisa que você não vê e é vermelha, é delicada, e as mulheres adoram receber como presente. O que poderia ser? Uma flor. Quando se faz essa brincadeira, os participantes passam a enxergar coisas que antes não tinham prestado atenção, que estava ali desapercebido. Por exemplo, uma flor, o detalhe de uma flor, ou a cor dos olhos de uma pessoa, as estrelas do céu, enfim, várias outras coisas. E isso me fez lembrar do texto das bem-aventuranças. Ele será projetado e nós vamos acompanhar a leitura. O texto diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando nós lemos as bem-aventuranças, vemos que elas seguem regras semelhantes a estas do jogo. Nós vemos uma felicidade que muitas outras pessoas não veem. Nós vemos uma felicidade que os outros não veem e ela é aquilo que os outros chamariam de infelicidade. Muito do que é deixado de lado na sociedade atual torna-se visível nas bem-aventuranças. Miséria, ignorância, sofrimento, injustiça. Uma vez eu li a seguinte frase: feliz é quem esquece. Quando não se consegue encontrar uma solução, então melhor é esquecer. Muitos pensam assim. Por que pensam assim? Porque, por exemplo, difícil é caminhar por um ano ao lado de um homem ou de uma mulher que está de luto porque perdeu seu companheiro ou a sua companheira. É difícil visitar uma pessoa gravemente doente e acompanhá-la no seu período de restabelecimento. Então, quando não se sabe o que fazer, o melhor é se esquecer para estas pessoas. Mas não é isso que aprendemos na palavra de Deus. Aprendemos a servir, e a servir sendo humildes e mansos, reconhecendo a nossa total dependência de Deus e tendo prazer em cumprir a sua vontade, em servir buscando ser instrumentos da justiça de Deus onde vivemos, servir levando o Evangelho, o amor para que as pessoas tenham um encontro com Deus e estes experimentem a paz que só temos quando nos tornamos filhos de Deus. Para muitos, aquele que faz a opção de praticar estas coisas não está sendo feliz. Mas graças a Deus, nós, cristãos, vemos a felicidade onde muitas outras pessoas não veem. Nós vemos a felicidade quando nós fazemos o bem para o próximo. Terminando, quando Jesus passa a viver em nós, somos chamados à santidade, e a santidade não consiste, antes de tudo, em fazer coisas grandes, coisas extraordinárias, mas em deixar Deus agir naquilo que somos. É o encontro da nossa fraqueza extrema com a força da graça de Deus. É a confiança em sua obra que nos permite viver no amor, fazer tudo com alegria e humildade para a glória de Deus e o serviço ao próximo. Saiba que se o verdadeiro serviço for praticado por toda a igreja, por todos que aqui estão, essa igreja será edificada. Silenciosa e de forma despretensiosa, Deus vai aqui e ali, cuidando das necessidades alheias por meio das nossas vidas. Ele não obriga ninguém a nada. Ele atrai, Ele une, cura, edifica.
o resultado é uma igreja unida. Que você e eu sejamos então instrumentos nas mãos de Deus para o serviço ao próximo, para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.